O que me separa de Deus? O que me separa do Senhor? Capítulo 3, no versículo 23, vai dizer assim: porque todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. Vamos dizer todos em uma só voz? 1, 2, 3 e... porque Aleluia, vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, atingir os céus. Nós queremos, Senhor, nessa noite atingir, Pai, o Teu trono. Mas a Tua palavra diz que para isso acontecer, é preciso que sejamos quebrantados os nossos corações. Porque um coração quebrantado, ele move o coração de Deus. E Pai, nesta noite, Deus, aqui estão, Senhor, vidas, a começar em mim, pessoas, almas, corações interiores, colocados, ó Deus, diante de Ti agora, do Teu altar, Pai, pedindo ao Senhor: molda, forja, muda, renova, transforma, faz uma obra nova. Pai, nós não queremos ser separados de Ti. Não queremos deixar, Senhor, que nada, nem ninguém, nada e nem nenhuma coisa venha me separar da Tua presença e da Tua promessa, Deus, para a minha vida, que é os céus. Por isso, Deus, fala aos nossos corações. Fala, Senhor, às nossas vidas esta noite. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. O que me separa de Deus? Paulo, ele vai dizer aos romanos: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Irmãos, ouvir isso é triste. Ouvir tal palavra é para mim muito forte. Mas por quê, pastor? Porque nós vivemos em tempos onde o pecado muitas vezes ele tem crescido, muitas vezes o pecado ele tem sido prioridade, e cada vez que isso tem sido prioridade em nossas vidas, nós temos nos afastado, aleluia, um pouco mais de Deus, temos deixado de viver mais a essência desse Deus. E tem uma coisa interessante: se viver no pecado, não teremos o avivamento. Gabi, ô Gabi, se deixarmos o pecado tomar conta de nós, não poderemos ver o avivamento de Deus em nossas vidas, não poderemos ver o agir, a ação, o mover, os sinais, o milagre. Porque nós estaremos distantes daquilo que o Senhor nos chamou para estarmos pertos, firmes. Mas muitas vezes não queremos entender. Até porque o pecado, quando ele toma, o pecado, quando ele vem para destruir, ele vem para exterminar, ele vem para acabar. E eu, você, não podemos aceitar viver no pecado. Não podemos deixar com que o pecado seja um bichinho de estimação em minha vida. Não podemos deixar que o pecado ele venha me afastar de uma grande promessa que foi estabelecida desde a criação de todas as coisas. Não podemos deixar o pecado, sabe, nos afastar ou criar uma muralha entre mim e Deus, entre mim e Jesus.
Se a minha salvação, a eternidade para mim só estará garantida através de Jesus, por intermédio de Jesus. Então, se eu me afasto dele, se eu vivo dessa forma, naquele grande dia, eu vou viver uma tristeza profunda. E deixa eu dizer mais, uma tristeza eterna. Porque eu vou ter que viver com a morte eterna, com o inferno. E isso eu não quero. Alguém aqui quer? Ninguém quer. A maioria das vezes você sair e perguntar às pessoas: ei, o que você quer? O céu ou o inferno? O cara pode ser crente ou não. Ele vai dizer que ele quer ir para o céu. Porque todo mundo imagina, queridos, até nos contos de fadas, né? Não está ali, não é daquela forma, mas os contos de fadas muitas vezes desenham o céu de uma forma, de uma maneira, um lugar bonito. E na verdade, quando eu digo que não é daquela forma, é porque o céu é melhor do que aquilo que ainda é mostrado, aleluia. Então, quando as pessoas olham, os olhos contemplam, e aí você pergunta para ela, e ela já tem uma imagem do inferno. O que é o inferno? É um lugar, fogo, enxofre, né? E as pessoas imaginam aquele lugar. Ninguém quer ser queimado. Todos querem estar num paraíso. É assim ou não é, irmão? Mas para eu chegar lá no paraíso, eu preciso me apresentar diante de Deus com vestes limpas. Eu não posso querer o paraíso se eu não trabalho pelo paraíso. Eu não posso querer habitar em um lugar se eu não trabalho para estar naquele lugar. Eu não posso, criar uma loucura, porque isso vai ser loucura. Alguém que está vivendo longe de Deus, afastado de Deus, não vive os projetos, os propósitos de Deus, mas diz: olha, no final de tudo eu vou estar no céu. Vai não, irmão. Vai não. Porque se você não está disposto a pagar o preço, se você não está disposto a renunciar, se você não está disposto a sacrificar, meu irmão, o céu não é o teu lugar. Se não quer deixar a estimação, o pecado de estimação de lado, esquece. Sabe por quê? Porque o pecado ele traz umas consequências para as nossas vidas. No capítulo 6 aqui de Romanos, versículo 23, ele vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte. Olha só, porque o salário do pecado, ou a recompensa do pecado, a contribuição do pecado, o retorno do pecado é a morte. E essa morte aqui, queridos, não é simplesmente a morte física, não é somente isso, mas é a morte espiritual. É estar no lugar onde não queremos estar, é estar no lugar onde devíamos batalhar para não estar. Porque as consequências que nos traz o pecado, a vergonha. Às vezes a gente conversa com pessoas que cometem erros, pecados, e elas ficam tão envergonhadas que às vezes elas param de vir à igreja. E tem uma coisa, queridos, que acontece e é fato. Você vem para a igreja todo dia, ninguém sabe o que você fez durante o dia. Você vem, entra, as pessoas falam contigo, os obreiros te cumprimentam, os irmãos vão lá, te abraçam. Mas naquele dia que você comete um pecado, a vergonha é tão grande, as pessoas não sabem, mas a vergonha é tão grande, que quando você vem à igreja, quando você já abre, que alguém te olha, você já diz assim: eita, fulano parece que sabe que eu errei hoje. Aí uma outra pessoa te olha e você já começa também a ficar naquele incômodo: eita, fulano sabe que eu pequei.
Mas não é que fulano saiba, porque a vergonha, ela é uma consequência do pecado, e o inimigo de nossas almas, ele planta isso em nós, para que a gente fique entristecido, para que a gente fique abatido, para que a gente não se erga. A destruição é uma consequência também, porque existem situações em que pessoas entram no pecado e não conseguem sair, e a sua vida toda destruída. Pessoas quando entram nas drogas, pessoas quando entram na bebida, né? Pessoas quando entram no jogo vicioso, pessoas quando entram no adultério, na fornicação e tantas outras coisas mais. E aí ela vai ficando preso naquilo ali, e aquele ato, aquela situação vai destruindo cada vez mais a sua vida e distanciando ela de Deus. Quando a pessoa cai em si, ela às vezes não tem mais como retornar, porque já está bem aprisionada. Você quer ver uma outra consequência do pecado? A separação do homem da glória de Deus, ou a separação do homem de Deus. Ele não consegue mais ter intimidade com Deus, ele não consegue, orar mais, ele não consegue mais ler a palavra, ele não consegue mais se expressar para Deus, porque até diante de Deus ele vai sentir uma grande vergonha, ele não vai ter forças, ele não vai ter o que dizer, porque ele já foi tomado por aquilo. E uma das consequências que pode gerar uma destruição total é a morte espiritual. Eu lembro uns anos atrás, a gente fazendo evangelismo de rua, eu encontrei um rapaz, um senhor, e ele estava dormindo debaixo da sacada, né, da frente da porta de uma igreja que tem ali no Abaeté. Alguns conhecem essa igreja, é o Templo Batista. E nós levamos ali para ele a sopa, nós estávamos distribuindo sopa. E conversando com ele, eu descobri que ele estava afastado do Evangelho. E conversando mais um pouco com ele, eu descobri que ele cantava, que ele pregava. Ele, se eu não me engano, chegou a ser a segunda pessoa do pastor na igreja dele. E eu perguntei para ele, mas por que o senhor se encontra nessa situação? E ele me respondeu como isso que eu estou dizendo para você aqui essa noite. Ele disse, porque eu comecei a dar ouvidos à voz do diabo. Mas eu disse, de que forma? Através da fofoca, através de uma discussão dentro da igreja, através de uma coisa que eu via e não gostava, através de outras situações, comecei a trair, comecei a beber, e aí começou a fazer tantas coisas. Mas no início, muitas vezes, queridos, o homem ou a mulher, ele tem aquele sentimento assim, não, eu vou fazer, eu vou nesse momento me jogar, mas vai dar tempo de eu voltar. E foi a mesma concepção que aquele homem ele tinha. Ele disse, quando eu quiser eu voltarei para a casa do Senhor. Mas não foi assim que aconteceu. Ele agora se encontrava ali morando na rua, porque a sua família não mais o queria. Ele se encontrava ali agora sem dinheiro, porque ele havia perdido o emprego. Ele agora se encontrava numa situação não só física, mas espiritual degradante. Por quê? Por causa do pecado. Eu nunca mais vi aquele homem. Eu oro a Deus para que ele tenha voltado para Deus. Mas eu não sei. Então a morte espiritual, queridos, é um dos fatores que acaba com as nossas vidas. Pode acabar com a tua vida de vez. A morte espiritual, querido, pode ser um fator que não lhe dê mais condições de retorno. Então, pastor, o que é que eu devo fazer? Eu preciso me aproximar de Deus. E agora a pergunta é:
o que posso fazer? Ou aliás, o que nos aproxima de Deus? E a resposta definitiva é Jesus. Amém? Diga bem forte comigo. O que nos aproxima de Deus é Jesus. Mas o que Ele fez? Vamos lá em Filipenses capítulo 2, verso 8. Filipenses 2. Aleluia. Verso 8. Olha só o que Jesus fez. Diz assim: Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. O que é que nos aproxima de Deus, pastor? A cruz. Jesus. Mas por que? O que foi que ele fez? Ele se humilhou, ele obedeceu e ele morreu, morte de cruz. E como foi isso, pastor? Vamos lá no livro de Isaías, capítulo 53. Olha só o que vai nos dizer Isaías 53, versículos 5 ao versículo 7. Porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava ele sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como ovelha, como quando cortam a sua lã. Então olha só o que é que me aproxima de Deus. E por que ele me aproxima de Deus? Por que essa autoridade sobre ele? Porque Isaías está dizendo o seguinte: ele levou sobre eles as minhas dores, ele levou sobre eles o meu pecado, ele levou sobre ele as minhas iniquidades, ele levou sobre ele as minhas maldades. Ele pagou um preço alto por mim, ele pagou um preço alto, aleluia, por ti. Mesmo ele sendo perfeito, ele não tinha pecado, ele não tinha erro, mas assim mesmo ele se entregou naquela cruz para morrer por uma humanidade pecadora. Sabe de quem eu estou falando? De mim, de você. Ele morreu, levou sobre ele as minhas dores, ele levou sobre ele os meus pecados, ele levou sobre ele as minhas iniquidades, para que eu pudesse voltar a Deus, para que eu pudesse me aproximar de Deus, para que eu pudesse receber do Senhor a vida eterna. Amém, queridos? Então olha aí, Jesus já fez o papel dele. Então, pastor, porque Jesus se entregou, porque ele morreu, eu agora estou livre e vou para o céu? Calma. Jesus, ele abriu o caminho. Está entendendo o mistério, irmão? Ele abriu o caminho. Agora quem escolhe passar por esse caminho é você. Em outras palavras, Jesus abriu a porteira, sabe? Não precisa mais dar senha, não precisa mais pedir para entrar, basta querer. E para eu me aproximar de Deus, eu preciso me regenerar. Olha aí, irmão. E como pode ser isso, pastor? Como é que eu posso ser regenerado? Primeira coisa, eu preciso entender que eu posso ser regenerado somente pela graça. Vamos tentar entender o que é a graça. A graça é o favor que não merecemos. É o favor de Deus que não merecemos. Lá no livro de Efésios,
vai dizer assim, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E olha só o que ele vai dizer: isso não vem de vós, é dom de Deus. Vou repetir. É porque pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não é de você. Isso é dom, é algo dado gratuitamente por Deus para mim. E a graça de Deus no grego significa um favor que eu não mereço. Ou seja, quando o Senhor Jesus se entregou naquela cruz, Ele não fez aquilo porque eu merecia, Ele não fez aquilo porque você merecia. Ele fez aquilo porque Ele te amava. Ele fez aquilo porque Ele te ama. E o amor de Deus é um amor ágape, um amor incondicional, querido. Um amor sem reservas. Porque eu fico imaginando assim, Deus, se o Senhor tivesse que fazer algo por mim, por causa do meu merecimento, seria feito alguma coisa? E a resposta vem logo: não. Não. Eu digo, mas Deus, a minha esposa disse que eu sou bonitão. Não. Não adianta ser bonitão, irmão. A minha esposa disse que eu sou lindo, então eu vou para o céu porque eu sou lindo. Ela que diz, viu? Não. Eu sou inteligente, Senhor. Não. Eu sou melhor que fulano. Não. Eu te salvei. Eu abri o caminho da salvação porque eu te amo. Não é porque você merece, é porque eu te amo. E o amor que eu deposito em vocês é um amor incondicional. O amor ágape. O amor que não espera algo em troca. E é por isso que Ele agiu primeiro. Porque Ele poderia fazer assim: ei, você me ama? Você vai fazer isso por mim? Se fizer, eu me entrego na cruz. Não. O amor dele veio antes. Ele se entregou. Como eu disse, abriu a porteira. E agora você escolhe ser regenerado. A segunda coisa que eu posso entender para ser regenerado, ou como ser regenerado, eu alcançando essa graça através do arrependimento. Olha só agora como eu vou andar nesse caminho que Jesus abriu para mim. Eu preciso me arrepender. Eu vejo pessoas que dizem assim: eu não tenho nada para que me arrepender dessa vida que eu fiz. Eu digo, que ignorância. Eu tenho coisas para me arrepender agora do que eu fiz hoje mais cedo. Imagina, para me entregar para Jesus, para me regenerar com Ele. Então eu preciso entender que por meio dessa graça, eu preciso agora, através dessa graça, me arrepender dos meus erros, das minhas atitudes, das minhas escolhas, das minhas vontades, que muitas vezes as minhas vontades vieram para destruir a mim ou até mesmo pessoas. Eu lembro quando Jesus vai ali conversar com com Zaqueu. Quando Jesus mostra a Zaqueu que existe um caminho melhor para ele. E quando Zaqueu recebe Jesus na vida dele, ele diz assim: Senhor, eu estou arrependido de tudo que fiz. E o arrependimento levou ele até Jesus. E além de levar ele até Jesus, fez com que ele retribuísse 4 vezes mais a todas as pessoas a quem ele defraudou. Porque o arrependimento chegou na vida daquele homem. O arrependimento, querido, abre o nosso coração para as coisas de Deus. O arrependimento abre o nosso coração para o perdão. Você sabe uma das coisas que destrói o homem também? A mágoa, o ranço,
o ranço. Alguém me disse hoje na aula pela manhã, a falta do perdão tem destruído muitas vidas. A terceira coisa, para que eu possa ser regenerado, é agora buscar viver como uma nova criatura. Segundo o livro de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eu estou lendo aqui, queridos, na tradução da linguagem de hoje, tá? A nova tradução da linguagem de hoje. Deixa eu mudar aqui para ficar mais perto dos irmãos. Pronto, eu vou aqui ver a revista e corrigida. Capítulo 5, verso 17, de 2 Coríntios. Diz assim, aleluia. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Às vezes a tradução, né, nos coloca longe. Ainda bem que eu estou aqui, que eu posso escolher a tradução que eu quero aqui. Eis que as coisas velhas já passaram, e agora tudo se faz novo. Eu preciso ser uma nova criatura. Esse é o processo de regeneração na vida do homem. Eu preciso mudar agora, muitas vezes, a minha forma de pensar. É verdade. Eu preciso agora mudar o caminho que eu estava trilhando, as coisas que eu estava fazendo e que não agradavam a Deus. Eu preciso mudar agora de posição. Se eu quero viver para Jesus, a quarta coisa, para eu ser regenerado, eu preciso viver em santidade. Por que eu deixei isso por último, querido? Lá em 1 Pedro ele vai dizer assim, 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Muito conhecido. Mas assim como é santo aquele que me chamou, sejam santos vós também em tudo. Olha para o teu irmão que está do seu lado aí. Diz assim, meu irmão, a Bíblia está dizendo que é em tudo o que você fizer, seja santo. Então o processo da regeneração na minha vida é viver em santidade. A palavra santo significa separado. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Teve uma pessoa que fez uma pergunta para mim interessante. Só fez assim, pastor, nos tempos passados, era mais fácil a gente servir ao Senhor, né? Eu digo, por quê? Porque nos tempos de hoje tem celular, tem a tecnologia. E eu disse, olha, isso tem sentido. Mas o que é que me faz pensar que a cada dia que passamos, nós vivemos um levante maior? Ou seja, o levante de amanhã, ele será maior do que o levante de hoje. Ou seja, cada dia, o mundo e o seu sistema vai criando coisas, vai criando situações para tentar me afastar de Deus. Ou seja, não só a tecnologia hoje, mas nós estamos vivendo em um momento de pandemia, onde isso veio para tirar a paz de muitas pessoas. E algumas coisas ou pessoas estão dizendo que não vai acabar por aí não. E agora é hora de ver
quem somos diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Porque é fácil dizer, aleluia, glória a Deus. É fácil dizer, eu sou servo. Mas eu quero ver na hora da prova. Deixa eu dizer uma coisa. O avivamento só vem quando a gente for regenerado por completo. O avivamento só vem quando a gente começar a ter intimidade real com Deus. Não é uma intimidade de WhatsApp, né? Porque é fácil. O que é isso, pastor? Intimidade de WhatsApp. Eu mando uma mensagem e se ele ver, se ele visualizar, ele responde. Porque hoje a nossa amizade de WhatsApp faz com que a gente fique tão distante. É ou não é, irmãos? Eu lembro de um tempo atrás, quando a gente saía da igreja, adolescente. Tem muito tempo não, viu, Vitor? A gente saía da igreja, acabava o culto. A gente ia para uma esquina ali nos combatentes, chupar geladinho. E ali a gente ficava conversando até umas horas. E ninguém ficava gripado. E tem mais. Não ficava falando de kickboy, kick não sei o que, de kick não sei o que, não. A gente falava da mensagem que foi ministrada, a gente falava da Bíblia. A gente não falava da novela. A gente não ficava conversando sobre coisas vãs. Não que não acontecesse. Mas a gente falava da Bíblia também. A gente falava da ministração. Você viu o que o pastor falou hoje? Você viu o que o pastor ministrou hoje? Era essa a nossa conversa. Dava 11 horas. A gente ainda estava despreocupado. E eu não estou falando de cidade do interior. Eu estou falando daqui do bairro de Itapuã. Mas hoje, para a gente comer o feijão na casa do irmão é difícil. E quando marca pelo WhatsApp, ele finge que não viu, para poder não abrir as portas. Estou passando aí, meu irmão, para comer o feijão. Aí você olha mais tarde, 3 horas depois você não consegue ver que o irmão não olhou. Essa semana eu tive uma experiência boa aqui na nossa igreja. Alguém me perguntou assim: pastor, por que o senhor nos colocou para dirigir o culto de quarta-feira? Quem me perguntou assim? Quem? Ela, Mariana. Só podia ser, né? Aí eu disse: você acha que eu fiz isso por quê, minha filha? Ela disse: o senhor fez isso para punir a gente. Eu digo: punir por quê? Porque a gente não faz nada na igreja. Eu digo: isso é verdade. Mas não foi para punir. Foi para trazer de volta essa essência. Eu estava incomodado, eu via que quarta-feira não via nenhum adolescente na igreja. E dia de domingo, quando eles vêm, ficavam sentados. Eu disse: não, vamos mudar essa história. Estou revelando para vocês aqui o que foi que houve. Agora eu estou revelando. Eu digo: a gente vai mudar essa história. E nós temos mudado. Porque que culto abençoado aquela quarta-feira, viu? Foi bênção de Deus. Peguei até os envergonhados, que agora vão para o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Estiveram aqui. Né, meu lindo? Né, minha linda? Todo mundo fica agora dando um sorrisinho só nos olhos, ó. E hoje eu disse: olha, não vai parar. Eu quero vocês em atividade. Aí vocês me deram um testemunho que vocês nem sabem. E foi você. De novo. Do que foi feito foi uma bênção. Você disse assim para mim: pastor, eu conheci Gisele ontem, no ensaio. Você lembra que você me disse isso? Aí veio na minha mente assim, eu digo: poxa, estavam na mesma igreja, no mesmo lugar, mas não se conheciam.
E olha que aqui não é uma mega igreja, né? Onde um senta lá no fundo e não consegue enxergar quem está aqui na frente. Isso alegrou meu coração. Disse, pronto. Agora enganjamos. Agora nós vamos viver o avivamento que Deus quer estabelecer para este lugar. Agora nós vamos viver a essência que Deus quer para este lugar. Aleluia! Quando a gente começar a se comprometer de fato com a sua palavra. Às vezes a gente não dá atenção a essas coisas, irmãos, mas é verdade. Às vezes a gente pensa que, o irmão entrou e saiu, eu não conheço, isso é bobagem. Não é, irmão. O diabo gosta disso. Você sabe o que eu estou querendo dizer com isso, igreja? Quando o culto acabar, não vai logo embora, não. Com distanciamento, dá um tempinho e conversa com os irmãos. Não espera o amém do pastor, porque tem irmãos aqui que esperam o amém do pastor e quando o pastor pensa em pegar para poder dar um oi, um abraço, o irmão já sumiu. Eu tento chegar ali para ver, mas já foi, irmão. Parece, sabe, motorzinho ligado e nem na esquina mais eu consigo ver. Você quer viver o avivamento, querido? É pela comunhão. O avivamento é pela intimidade. O avivamento é pelo abraço. O avivamento é pela conversa. O avivamento é pelo suportar uns aos outros. Eu preciso suportar Léo. Eu preciso suportar Adalberto. Eu preciso suportar Igor. Eu preciso suportar Rosana. Eu preciso suportar Carol. E quando eu aprendo isso, o avivamento começa nesse lugar aqui, para a vida de todo mundo, aleluia. Eles não pensam como eu. Fica com ciúme não, eu preciso te suportar também, velho. Você não pensa como eu, mas a gente precisa estar firmes e juntos, por um só propósito. Que é o poder de Deus estabelecido nesse lugar. É o poder de Deus estabelecido em nossas vidas. É o poder de Deus estabelecido, aleluia, nesta igreja. É o poder de Deus estabelecido nesse ministério, amém? Aleluia! Glória a Deus! A Ele a honra, a Ele a glória. Se eu quero avivamento, eu preciso buscar. Lembra que eu disse a semana passada? A palavra é buscar. Eu não posso dizer, Senhor, aviva, e eu fico aqui assim. Senhor, manda fogo, e eu fico aqui assim. Senhor, faz alguma coisa acontecer, e eu fico aqui assim. Se eu quero avivamento, eu preciso levantar. Se eu quero fogo, eu preciso levantar. Se eu quero que algo aconteça, eu preciso clamar, eu preciso buscar. Mas às vezes não dá para buscar sozinho, então vem cá, meu irmão, vem comigo. Mas 2 não está dando, vem cá, meu irmão, vem comigo. Vamos juntos. Mas não está dando 2, ei, vem cá comigo. Não está dando, ei, vem cá você também comigo. Porque juntos somos mais fortes, aleluia. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muitos seus efeitos. Agora imagina se um bocado de justo se junta para levantar uma oração poderosa aos céus. Irmão, vai cair fogo. E vai ser um fogo só na brasa. É não, minha linda? É ou não é? Só unção e poder do alto dos céus para a nossa vida. Pastor, e se o avivamento? Aí tem gente que ainda faz assim. E se o avivamento chegar aqui na igreja, o que é que acontece? Você cresce espiritualmente. Amém? A tua igreja cresce espiritualmente. Amém? A tua casa vai viver um novo de Deus. Amém? A tua família, o teu casamento, os teus filhos, o teu emprego, onde você colocar as tuas mãos, meu irmão, vai ser abençoado. Aleluia. Esse é o resultado do avivamento. Você quer mais?
Você vai estar assim com o Pai, ó, íntimo com Ele. Você vai estar junto com Ele. Você vai falar e vai ouvir. Amém? Amém? Então aplaude forte ao Senhor Jesus. E se coloca de pé em nome de Jesus.